Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Apesar de o número de mulheres no Congresso Nacional ter quase dobrado em 20 anos, o Brasil está em penúltimo lugar no quesito representação política feminina em 2 listas de 20 países. Em comparação com os integrantes do G20, os países mais ricos do mundo, e com os conterrâneos da América Latina, o Brasil ocupa a 19ª colocação. 10,7% dos representantes no Congresso, somando Câmara e Senado, são mulheres. A deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo, está realizando uma série de encontros no estado com mulheres que desejam se engajar no cenário político e em ações comunitárias e sociais nas regiões de Santos e do Vale do Ribeira. Eu converso agora com a deputada. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputada. Olá, Mariana, boa tarde e é um prazer aqui falar com você. Deputada, como é que estão sendo esses encontros? Como é que a senhora procura essas mulheres e percebe que elas têm interesse político? Então, nós temos um grande desafio, né? Fazer com que as mulheres se sintam empoderadas, capazes de ocupar todos os espaços na sociedade, inclusive na política, onde a nossa participação, infelizmente, ainda é pequena. Nós conseguimos aumentar a representatividade das mulheres, éramos 51 na última legislatura, entre 513 deputados, agora nós somos 77, mas ainda é pouco. É muito pouco perto do que a mulher pode contribuir para essa mudança que a gente tanto quer na política. É um momento de transição, um momento difícil do nosso país, então eu resolvi lançar esse projeto na minha região para incentivar as mulheres, que elas sejam candidatas a vereadoras, que elas não entrem para a política eletiva, mas que participem de conselhos, que elas participem das discussões na escola, por exemplo, do filho. O importante é que elas tomem a frente das decisões da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. As mulheres têm muito para contribuir. O objetivo é empoderar as mulheres no dia a dia delas também, ou seja, em relação, por exemplo, à violência doméstica, Exato. Ou em relação a trabalho, a posicionamento, a posições dentro do trabalho, ou mais uma formação política? Então, é tudo. É o importante que a mulher saiba, nesse cenário atual, que nós ainda estamos numa luta desigual com os homens. A gente conquistou, abriu portas, mas ainda faltam muitos caminhos para a gente seguir, faltam muitos desafios. Então, desde que a mulher começa a saber as transições das décadas, né, o que nós fomos conquistando. Né? Em 32, nós conquistamos o direito de votar. Então, as conquistas são recentes. Na década de 50, as revistas femininas diziam: lugar de mulher é dentro de casa, o trabalho masculiniza. Então, nós fomos num crescente mostrando que a mulher pode e deve contribuir e ocupar os espaços que ela quiser na sociedade. Então, nessa palestra, nesse curso que eu faço junto com uma coaching também, o objetivo é esse, é empoderar realmente as mulheres para que elas percebam a luta que ainda é grande. Eu venho aqui, sou uma política novata, vivi a minha carreira no jornalismo e não enfrentava muito esse embate no jornalismo, mas na política o machismo ainda é muito presente. A senhora sente isso? Sinto nas discussões, nas comissões, nós ainda estamos incomodando, a gente percebe, não são todos, claro, mas uma parcela de políticos mais tradicionais, que ainda fazem aquela velha política, nós chegamos para incomodar. E vamos incomodar, sim. A senhora sente aquele main interrupting, se fala, sim, que é a interrupção, sim, que o homem interrompe sim. a mulher antes dela terminar Sim, de falar? Numa piadinha, TPM, ou desqualificando a nossa capacidade e um elogio talvez, mas nas entrelinhas falar, é bonita e tal, mas não é aqui que eu estou fazendo isso para ser bonita ou não, aqui é o meu intelecto, a minha capacidade de negociação, de articulação.
Então, às vezes os homens não sabem separar muito bem. Deputada, tem havido um aumento do feminismo, um tal neofeminismo, né, nos últimos anos, muito grande. A senhora, nessas reuniões, sente que já existem mulheres feministas e sente também que existem mulheres machistas? Sinto. A primeira coisa que a gente enfrenta, você fala, eu não sou feminista, porque as mulheres têm um certo receio de falar, não, eu não sou feminista, porque eles acreditam que é o contrário do machismo, né? E não é. A gente é feminista sim, porque a gente defende a participação das mulheres. Nós não queremos ser mais que os homens, mas a gente quer a igualdade que ainda não temos. Então, as mulheres começam a se entender primeiro, né, nesse curso, nesse ciclo de palestras, até brinco assim, elas valem muito sim. Mulher na política? Sim, elas valem muito, que eu fiz até uma brincadeira com o meu nome para levar, porque eu acabei sendo uma referência para as mulheres na minha região. Né? Nunca tinha me candidatado a nada e virei deputada federal, sim, de primeiro mandato. Então, eu vejo assim, o brilho nos olhos e a vontade que as mulheres têm, que muitas vezes elas desistem de entrar na política porque elas não têm um acolhimento dos próprios partidos. Agora, recentemente, que nós conquistamos, né, esse direito de ter 30% de candidaturas femininas, o fundo eleitoral destinado 30% também para as mulheres, porque não era assim, tinha que ter 30% de candidaturas femininas, mas não necessariamente 30% do fundo eleitoral, né, dessas verbas ajudarem as mulheres a se elegerem, não era. E nós fomos conquistando. Já que a senhora está falando nessa questão da cota para a participação de mulheres nas candidaturas, como é que a senhora vê esse fenômeno que houve na última eleição de candidatas laranjas, pessoas que eram colocadas, mas não estavam ali por interesse realmente de serem candidatas? Sim, isso aconteceu, a gente vê essa discussão, mas isso não inviabiliza. Eu sou um exemplo de que foi o fundo eleitoral e essa participação de 30% para as mulheres que fez eu chegar até aqui. Porque eu não tinha condição de bancar a minha própria campanha. Quando eu comecei a sair primeiro nas pesquisas, aí o partido direcionou o fundo eleitoral, né? Essa quantia que é obrigatória para candidaturas femininas. Então, eu defendo as cotas, sim. Defendo que isso foi, se a gente levar em conta, éramos 51, pulamos para 77. Então, foi definidor. Foi definidor, no meu caso e de muitas outras parlamentares que eu converso. Quais são as razões principais para a mulher não participar, não querer ou terminar não participando tanto de eleições? Então, a mulher ela não se sente motivada. Tem até estatísticas, né, que dizem a família não apoia, mas o principal acho que é o partido realmente, que a gente vem de uma história, né, de partidos candidaturas essencialmente masculinas. Então, não há essa vontade de ter candidatas mulheres. Eu sinto isso. E tanto não há que teve que ser obrigatório. Né? Nesses números que a senhora tem, então, também se fala da família, né? Que a família não... Ou seja, talvez o marido, né? 83% das pessoas dizem que o sexo do candidato não faz diferença. E um detalhe, tem mais mulheres eleitoras do que homem, né, no Brasil. 62% das mulheres se candidatariam se acreditassem que têm chance de vencer uma eleição. E 79% delas afirmam que já votaram em alguma mulher para ocupar um cargo político. 6% fala que não se candidata por falta de apoio da família e 41% por falta de apoio dos partidos políticos. Quer dizer, um número significativo. A senhora acredita que desse grupo com quem a senhora tem se encontrado, vão sair pessoas que vão sair para a política? Sim, tenho certeza. Eu já fiz várias reuniões, várias palestras e no final as mulheres, olha, você me inspirou. Nós temos capacidade sim de ocupar esses espaços, a mulher tem um olhar sensível em muitas questões. Nos países onde é maior a participação feminina na política, são países mais igualitários, isso está provado. Então, onde a mulher participa das câmaras ou no executivo também, são países que têm mais igualdade, que respeitam mais. Mais igualitário também na questão da divisão de tarefas dentro de casa, porque a gente sabe que uma das razões principais para a mulher não ir para a política é a tripla jornada. Ela já trabalha, ela já tem que cuidar do filho. Com certeza, é uma mudança de mentalidade, não é fácil, porque nós
tanto homens como mulheres, nós fomos criados, né, por nossas avós, nossos pais, são gerações que carregaram essa cultura, né? A mulher tem que cuidar do filho. O marido, aí a mulher até fala assim, meu marido me ajuda em casa. Meu marido me ajuda, quer dizer, ele colabora comigo, mas a obrigação é minha. Então, a própria mulher, ela vai levando essa cultura, né, para as outras gerações. Por isso que a gente fala que tem mulher machista, tem, porque ela aprendeu assim. Mas a mulher tem que, se quiser trabalhar, tem que dar conta da casa. Ainda tem mulher que fala assim, desse jeito, né? E não é, né? É dono de casa também, o dono de casa e a dona de casa, os dois. Né, os dois têm que participar de tudo na educação dos filhos. Por que a mulher tem que ficar com essa responsabilidade de educar o filho? O homem tem muito a colaborar e o homem ganhou muito também. Ele se aproximou, eu percebo, assim, eu vejo no meu marido, nos meus irmãos, nós demos aos homens o direito de participar mais, né, da vida dos filhos, de um contato mais próximo. Isso foi bom para eles. Ter muito mais ligação com os filhos. Exato, né? Exatamente. Uma curiosidade, aqui na América Latina, 2 países têm mais mulheres do que homens como parlamentares, Cuba e Bolívia, só. Só quem perde para o Brasil em números de mulheres, com 2,5% só do total, é o Haiti. Olha só, como nós estamos ainda muito atrás, né? Temos um longo caminho para percorrer, muitas portas para abrir. Mulheres têm que ocupar cargos de chefia, porque ainda somos a minoria, ganhamos menos do que os homens, não só na política, nos cargos de chefia. Na hora de decidir um emprego, tem 2 cargos concorrendo de chefes, um homem e uma mulher, os 2 estão capacitados, o homem ainda faz a opção por um homem. Por quê? Ele pensa, não, a mulher tem a licença maternidade, a mulher, se o filho ficar doente, vai faltar, a mulher fica de TPM. Quantas mulheres eu entrevistei, mulheres que estavam à frente de posições importantes que relataram isso, né? Na hora de dar uma bronca ou de chamar a atenção de homens ou de um grupo grande, mulheres policiais que estão à frente de batalhões, sempre me relatavam assim, olha, e depois que eu dou a bronca, eu tenho certeza que no final, quando ele sai, ele fala assim, ela estava brava porque ela estava de TPM. Então, isso a gente tem que vencer ainda, né? E aqui na política também. Boa sorte no seu projeto, obrigada. Deputada. Muito obrigada. Eu que por agradeço. ter vindo aqui no Palavra Aberta. Eu conversei com a deputada Rosana Vale, do PSB de São Paulo, sobre encontros que ela está realizando com mulheres que desejam se engajar na política. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Você pode rever esta e outras edições em câmara.leg.br/Palavra Aberta. Até a próxima.